E bateu completamente o desespero em Jair Messias Bolsonaro e nos seus aliados com a prisão, hoje de madrugada, de Fernando Collor de Mello, ex-presidente bandido, que apoiou muito Bolsonaro em 2022, e ele apoiou Bolsonaro porque ele sabia que se o Bolsonaro ganhasse a eleição, ele daria um golpe de Estado, como foi aí comprovado pela Polícia Federal, que tinha um plano de golpe caso o Bolsonaro ganhasse a eleição, que envolvia a prisão do Lula uma semana depois, e que, obviamente, o Collor jamais seria preso pelos crimes que cometeu. Ainda, ele teria mais acesso a cometer mais crimes e roubar mais dinheiro. Pois bem, Collor, aí, 30 e tantos anos depois de vários crimes que cometeu lá quando foi presidente, agora foi preso por outra coisa. E vemos aí toda a hipocrisia do jornalismo, da autodenominada imprensa profissional e do bolsonarismo. Olha, a Andréa Sadi lá no Estúdio I da Globo News ficou a tarde inteira aí falando porque os petistas criticam tanto a Lava Jato, mas o Collor foi preso por causa de uma operação no âmbito da Lava Jato. Mas o Collor não foi julgado por um juiz que combinava com o procurador. O Collor foi investigado pela Procuradoria-Geral da República e não pelo Dallagnol e pela Lava Jato de Curitiba, e foi julgado no Supremo Tribunal Federal e não pelo Sérgio Moro. Aí você vê o tamanho da canalice da imprensa brasileira quando fala isso. Agora pegaram aí a prisão do Collor para lembrar a Lava Jato e ver se atacam o Lula de alguma maneira. É preso um bolsonarista, mas o ataque é ao Lula e aos petistas. Pois bem, só que o pânico mesmo ocorreu aí com Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Pela maneira como se deu a prisão do Collor. São duas coisas. A primeira, aliados do Bolsonaro já falaram ontem à noite, quando a prisão foi decretada, que o Alexandre de Moraes está mostrando que ele não quer saber se é ex-presidente ou não. Ele manda prender e ponto final, e acabou. E já está abrindo aí um precedente em 2025, que é ex-presidente sendo preso. Temos um na fila aí, que é o Bolsonaro. Pois bem, o pior é que o Collor estava no aeroporto de Maceió, diz ele que estava indo para Brasília para se entregar. A Polícia Federal não deixou que ele embarcasse no avião e ele foi preso. Será que o Collor não estava tentando fugir? Será? Estava no aeroporto? Jatinho particular? Quem garante que o jatinho ia para Brasília, não ia para... Ele está lá em Maceió, no Nordeste, dali ele já sai para o norte do país, já sai ali para o exterior. Quem garante? Alguém acredita que ele estava realmente indo para Brasília? Pois bem, acabou preso aí, já tinha ordem de prisão, e aí os aliados viram o problema para Jair Messias Bolsonaro, que é o que causou aí crises de pânico em Bolsonaro, que deve ter tido novo aumento de pressão aí no hospital, aí onde ele diz que é UTI, mas eu mostrei algumas fotos do Bolsonaro para o ChatGPT e falei, ChatGPT, isso parece uma UTI? Porque tenho várias pessoas que eu conheço que trabalham em hospital, são médicos, enfermeiros, enfermeiras, enfim, e que disseram, olha, o lugar onde o Bolsonaro está não parece muito com uma UTI, porque está faltando alguns equipamentos que são básicos de uma UTI. Parece mais uma unidade, no máximo, semi-intensiva, ou até um leito normal. E também falaram sobre como todos os eletrodos do Bolsonaro, a sonda nasogástrica dele, estavam colocados tudo incorretamente, bem estranho. Pois bem, o ChatGPT também falou a mesma coisa, parece que não é uma UTI não. Mas o Bolsonaro deve ter aumentado aí sua pressão, por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão do Collor de uma maneira que dá para saber quando o Bolsonaro será preso. O Bolsonaro estava acreditando o seguinte, que tem o processo de golpe de Estado, que ele atrasou aí o processo em 2 semanas com essa farsa hospitalar. Tá, já foi intimado e agora o Bolsonaro tem aí 2 dias mais para fazer sua defesa. Pois bem, acontece que o Bolsonaro pensava que vai começar o processo agora, né? Apresenta sua defesa, começa, aí são testemunhas, cada um das 8 pessoas, dos 8 réus, pode indicar 8 testemunhas, então são 64 testemunhas. Aí ainda tem aí o Tenente Coronel Cid vai poder também colocar testemunhas, ele que é o delator vai ser o primeiro a testemunhar. Aí o Procuradoria-Geral da República também pode colocar testemunhas aí, enfim, vai ser muita gente indo depor aí nos próximos meses, vai ser aí um show contra o Bolsonaro, lembrando que os outros 7 réus, todos acusaram o Bolsonaro, então muito provavelmente escolherão aí testemunhas que vão acusar o Bolsonaro, que vão até falar, não foi golpe, mas se teve alguma coisa, quem mandou foi o Bolsonaro, hein? E aí, tem a condenação, né? Espera-se que ele seja condenado, só que depois da condenação, para transitar em julgado, tem uma coisa chamada embargos de declaração.
E aí, embargo de declaração é no juridiquês aí do Brasil, é o seguinte, é quando o advogado diz, olha, tem a sentença aí do juiz, mas não entendi direito não, ó, tem que esclarecer alguns pontos, isso e isso. E, obviamente, nos embargos de declaração, o advogado tenta ali mudar parte da sentença ou a sentença inteira, apesar de que tem decisão do STF que diz que em embargos de declaração não se pode mudar o mérito da sentença. Ok, depois dos embargos, dá para ele colocar outros embargos de declaração. Isso aí atrasa o processo em meses, atrasa o trânsito em julgado. O que fez o Alexandre de Moraes com o Collor? O Collor foi condenado no ano passado, em 2023, ele foi condenado. Aí ele pediu um embargo de declaração, ele tem um prazo enorme para isso. Aí ele pede um embargo de declaração, obviamente o advogado do sujeito que está solto vai pedir embargo de declaração no último dia, óbvio, do prazo dele. Por quê? Porque cada dia que ele pediu o embargo antes é um dia antes que vai ser julgado e que o cliente dele vai ser preso. Então no último dia o advogado do Collor colocou um embargo de declaração. Demorou um tempão. E aí tem que julgar em plenário o STF esses embargos de declaração. Aí julgaram. Aí condenaram, mantiveram a condenação. Aí o advogado recorreu de novo, com mais embargos de declaração. E nisso passaram-se aí quase 2 anos da sentença da condenação do Collor e ele livre, leve e solto, aproveitando lá as Ferraris, Lamborghinis, etc, que comprou com dinheiro roubado. Pois bem, eis que o Alexandre de Moraes chega e fala, não. Quer saber? Você está usando o embargo de declaração para protelar, ou seja, para atrasar o processo e o cumprimento da sentença. Então, não. Eu já decreto a prisão e o começo do cumprimento de sentença. O Collor foi condenado a 8 anos. Se ele fica aí 8 anos e 10 meses. Se ele fica 1/6, ele vai ficar aí quase 2 anos. Vai ficar mais de 1 ano aí, 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí você vê, pô, deu ruim pro Collor? Deu bem ruim. E aí o Alexandre de Moraes fala, ó, eu não vou aceitar embargos aí para protelar o processo. Ou seja, assim que alguém é condenado, tem os embargos de declaração? Até tem, mas não vai ficar recorrendo aí ad eternum, como se diz em juridiquês aí em latim, que é eternamente. Não vai ficar eternamente recorrendo para não ser preso, não. Não aceito mais isso. Isso causou pânico no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro esperava adiar aí a sua prisão, pelo menos até meados de 2026, e aí contar com o fato de que é ano eleitoral e que ninguém de direita pode ser preso em ano eleitoral, né? Para prender petista sem provas na véspera da eleição, aí pode. Para soltar delação contra o Lula e contra outros petistas sem provas na véspera da eleição, pô, aí podia. Mas para prender alguém de direita, mesmo que seja extrema direita, é direita, né? É extrema, mas é direita. Em ano eleitoral, não. Você vê que o Procurador-Geral da República, até a Polícia Federal falaram, não vamos denunciar o Bolsonaro em ano eleitoral, para não tumultuar o processo eleitoral. Olha só o tanto de mamata que tem pra gentalha aí de direita quando eles cometem crimes, né? Se fosse de esquerda, era preso, era denunciado no meio do processo eleitoral, de preferência na véspera da eleição, para influenciar o voto do Brasil inteiro. Mas como é de direita, né? Não pode. Pois bem, aí o Bolsonaro estava pensando nisso. Pô, vai chegando no eleitoral, não vão querer me prender, vai tumultuar o processo, não, vou me dar bem. Qualquer coisa eu me interno no hospital, pronto. Só que deu ruim. O Alexandre já falou, não. Você vai ser condenado? Você vai entrar aí com embargo de declaração? Pode até entrar, mas eu já vou mandar te prender. Você vai ser condenado e preso. Porque embargo de declaração não pode mudar o mérito da questão. Então, se não pode mudar o mérito e você está condenado da prisão, então vai logo para a jaula. E aí, depois a gente julga os embargos de declaração e vê aí o que você está alegando aí e vê se vale ou não. Mas, de qualquer jeito, já vai para a jaula. E pronto. É isso que causou pânico em vários aliados do Bolsonaro. Passaram aí a noite da quinta-feira confabulando aí o que iam fazer. Na quinta-feira, ontem, eles tiveram uma ideia brilhante que tem todo o meu apoio. Olha, é raro eu falar que ideias de bolsonaristas têm meu apoio. Você aí, plantonista, deve saber. Mas essa tem muito meu apoio. Antes de eu falar qual foi a ideia deles que tem meu apoio, quero lembrar vocês que nas próximas semanas vamos lançar aqui o curso de Instagram. Então você não pode perder o curso de Instagram, que eu vou ensinar aí você a ter sucesso na rede social que é a mais utilizada no Brasil. Como usar o algoritmo a seu favor, e inclusive como fazer vendas, porque muita gente usa o Instagram exatamente para vender. Seja vender um serviço ou vender produtos. Então,
Isso tudo vamos ensinar no curso, e quem tiver aí interesse em participar do grupo, ou mesmo em aprender sobre Instagram só, mesmo que não queira fazer o curso mais tarde, tem no primeiro link da descrição um link para um grupo de WhatsApp. Você entrando lá, a gente já te dá dicas sobre o Instagram, e aí quando lançar o curso a gente manda todos os detalhes lá. Agora vamos voltar aqui e falar do Bolsonaro e do plano aí da extrema-direita, que tem todo o meu apoio. Pois bem, eles resolveram copiar o Glauber Braga, e é uma cópia burra, nossa, como eles são burros. E eles anunciaram que vão fazer greve de fome. Alguns devem estar falando, mas Thiago, a greve de fome do Glauber Braga funcionou. Funcionou, é? Se dependesse da greve de fome, o Glauber Braga ia morrer de inanição no meio do plenário da Câmara, iam tirar o corpo dele de lá e pronto. Falar, mais fácil que não teve que caçar. Se não fosse Gleisi Hoffmann, obviamente com o apoio do Lula, que ela é ministra do Lula. Gleisi Hoffmann aí com o apoio do Lula e Lindbergh Farias, o Glauber Braga já estava morto de fome. Que iam caçar ele mesmo assim. Estava todo mundo ignorando a greve de fome dele. Se tem uma coisa que não funciona quase nunca, é greve de fome. E aí a gente viu, mostrei aqui outro dia, como a esposa do Glauber Braga agradeceu o governo, disseminando fake news contra o Lula, e aí, justo no dia em que a Agência Nacional de Petróleo colocou aí para leilão 4 campos de petróleo que estão na margem equatorial, que a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga não querem que a Petrobras explore para irem alguns bilhões para a gente investir em saúde e educação, que os royalties do petróleo são, por lei, para saúde e educação. Não! É óbvio que não! A Sâmia e o Glauber querem... Outro dia eu falei Glauber Rocha, não sei porquê, o Glauber Braga. Eles querem que seja explorado pelas empresas americanas, né? Eu não vi eles protestarem contra as americanas que estão protestando lá, que estão perfurando lá na margem equatorial, que eles dizem na floresta amazônica. Eu ficava 500 quilômetros do fim do rio Amazonas. E eles falam que é na floresta Amazonas. Caraca. Aí você vê o tamanho da fake news. Esse foi o agradecimento. Então agora, os bolsonaristas tiveram a brilhante ideia de imitar a ideia do Glauber, que não deu certo. Vamos lembrar, ele não foi salvo aí por causa da greve de fome, sim pela articulação do Lula, que mandou a Gleisi, né? A articulação da Gleisi e do Lindbergh Farias, tá? Não tem nada a ver com a greve de fome dele. Então, olha, tem todo o meu apoio. Façam greve. Olha, podem começar agora. De preferência, para a gente saber que a greve está sendo bem feita, tem que ser, igual o Glauber fez no plenário, para a gente ver que vocês não estão comendo nada, hein? E de preferência tem que ficar com roupa sem bolso, para quando for no banheiro, quem está fazendo greve de fome não vai no banheiro, né? Mas bebe água, vai urinar. Tá, mas urina já bem menos, né? Que já está fazendo greve de fome, o corpo começa a absorver a água e não quer expelir mais não. Então, de preferência, coisa sem bolso, pra gente saber que não tá comendo escondido no banheiro, tá? Por quê? Porque sou 100% a favor. Nossa, que coisa bonita vai ser ver esses bolsonaristas aí fazendo um regime forçado aí, uma dieta forçada, coisa que milhões de brasileiros fizeram no governo Bolsonaro, e foi aí uma greve de fome feita por milhões de brasileiros no governo Bolsonaro, involuntária. Foi uma greve de fome involuntária. Os brasileiros não tinham dinheiro para comer. E aí eram obrigados a ir para a fila do osso e a outras coisas. Então o Bolsonaro fazia piada, tudo mais. Eu lembro até de uma vez o Bolsonaro estava num evento, reclamaram do preço da carne para ele falou, vocês são a favor do livre mercado ou não são? Isso é livre mercado, ó. A gente está exportando mais, sobra menos para o mercado interno. Vocês têm que saber se vocês são de direita ou não. Ou seja, você é de direita tem que passar fome sem reclamar, tá? Não reclame que a carne está caríssima, que você não tem dinheiro para comprar nem um colchão duro, ou nem a pior carne que tiver, nem carne moída de terceira. Por quê? Porque você é de direita, é livre mercado. Pô. É isso, tá? Isso aí que queria o Bolsonaro. Aí os bolsonaristas que impuseram greve de fome a milhões de brasileiros, agora que os brasileiros têm que comer, quem vai ficar sem comer são eles. Esse é o tamanho do desespero. Isso tudo porque o Hugo Mota garantiu aí ontem que não vai votar o projeto de anistia. O Hugo Mota, que está neste exato instante, vou mostrar aqui o vídeo para você, ele está no Vaticano com o Lula, tá? O Lula visitou aí junto com a Dilma, com a Janja, enfim, Barroso, foi muita gente lá, até o Kassab estava lá, fiquei surpreso, vendo ali o Papa Francisco, né? Foram prestar homenagem ao Papa Francisco. Então tá aqui o Lula, aí tá aqui, aparece a Janja, já aparece aí a Dilma, que também foi, presidenta do Banco do BRICS, aí tá aí
não deu para ver quem era, aí aqui aparece até o Papa aqui, e junto lá está o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, que parece ser o Kassab, o Celso Amorim, Jacques Wagner, alguns ministros, tem alguns deputados do PT lá também, e foram lá prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco, e aí você deve imaginar como é que são aí voo de 12 horas mais ou menos do Brasil para a Itália, em que está lá o Lula, o Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Barroso do STF, todos eles juntos. E aí tem aquela, né? A pessoa que fica perto do Lula por muito tempo acaba encantada pelo Lula. E o Lula já falou uma coisa, que essa é a bomba que vai causar muito pânico nos bolsonaristas. O Lula falou que ele quer voar mais vezes no avião presidencial com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que ele quer receber os líderes dos partidos, aí, os líderes partidários, diretamente no Palácio do Planalto, que ele quer viajar com esses líderes partidários e que ele quer fazer ele diretamente a interlocução com o Congresso Nacional. Então, agora prepara que a articulação do governo Lula, que desde que a Gleisi assumiu, é por isso que a Globo estava apavorada e atacando a Gleisi Hoffmann de todas as maneiras quando ela foi indicada como ministra. Por quê? Porque a articulação do governo Lula mudou. Você percebeu que parou de ter derrota? Lula não tem mais derrota no Congresso? Percebeu? Pior para o bolsonarismo ainda do que o Lula não ter derrota, é que tem vitórias importantes aí no caso da anistia. Quem está tendo derrota é o Bolsonaro. Aí com o Lula fazendo articulação diretamente, além dele ter a Gleisi, que faz articulação muito bem, ele ainda vai fazer articulação diretamente, aí não tem o que falar, viu? Aí prepara, viu, Bolsonaro? Prepara que a jaula é o caminho. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!